Bom, e aí pessoal, beleza? Sabadão, tava dando uma estudadinha em GraphQL, olhando para a parte de fragments e resolvi trazer isso aqui para o nosso contexto de Fastor. E a gente está gravando alguns vídeos aí, nada mais justo que mostrar como isso funciona também. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que são os fragments, né? No contexto geral, sem CVTex. Fragments são pequenos pedaços de código que a gente declara uma estrutura pré-definida de dados ali e a gente consegue estender isso e fazer uso em N outras queries, sem precisar ficar repetindo a mesma estrutura de dados, o mesmo código, redeclarando a mesma query, tipo, N vezes. Então pense neles como pequenos módulos que você consegue fazer uso em N outros locais do seu projeto. Bom, dito isso, dentro do contexto VTEX, nós temos alguns fragmentos que já são nativos da plataforma e a gente consegue estender eles, incrementar eles. Então eu tenho uma documentação aqui, depois eu vou deixar no cenário do vídeo da própria VTEX, onde ela mostra para vocês cada um dos fragmentos que ela possui hoje e vocês poderiam estar fazendo uso aí nos seus projetos. Hoje a gente vai especificamente falar do Server Product. O Server Product nada mais é do que a query que fornece para a gente esse hook aqui que é o UsePDP do pacote de FastStore Core. Ela que é responsável por retornar essas informações para a gente. Então vocês podem ver que eu tenho um objeto aqui data que me retorna N informações com base nessa query que é definida ali pela VTEX. Bom, a gente vai incrementar esse cara hoje usando o conceito de fragmento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui dentro do nosso projeto, dentro da pasta source. Eu vou criar uma pasta chamada fragments. Dentro dessa pasta chamada fragments, a gente precisa definir a estrutura do fragmento que a gente quer estender, incrementar, seja o que vocês tiverem a necessidade de fazer com ele. Então, a gente vai criar um arquivo index.ts aqui dentro. Eu vou basicamente, como vocês já viram lá nos vídeos anteriores dos resolvers, a gente precisa sempre importar o pacote do GraphQL. Então eu vou vir aqui, vou fazer um import do GraphQL. Ele vem daquele pacote nosso que é o FastStore Core. Esse pacote FastStore Core, ele tem um caminho aqui extra para o API e é daqui que a gente vai importar o nosso GraphQL. Aqui a gente vai começar exportando o nosso fragmento. Então eu vou vir aqui, exportar o nosso fragmento. Vou chamar o GraphQL e aqui eu vou definir de fato, pessoal, a estrutura do nosso fragmento nativo que eu quero incrementar com uma determinada informação, que é o fragmento do produto, do Server Product. Ah, Ananias, como é que você sabe que esse cara é o Server Product? Pô, documentação. Aí tem que realmente ir ali a fundo e ler, entender a estrutura desses caras. Então a gente vai vir aqui e vai começar Server Product, e a estrutura que é on o quê? On query, que ele é uma query que eu quero estender. E aí, bom, deixa eu só colocar aqui um ps ignore, que senão ele vai ficar mostrando um erro aqui pra gente que não existe. O nosso fragmento aqui, a estrutura base dele, ela está declarada. Agora eu quero incrementar o contexto de produto, eu quero incrementar o nosso product. Então aqui dentro eu vou colocar um product e por enquanto eu não vou fazer mais nada. Vou largar ele aqui. Esse é o esqueleto que a gente precisa construir para dar sequência aqui no nosso vídeo de hoje. Agora a gente precisa, dentro dos nossos resolvers, fazer uma função que busca essa determinada informação numa API externa ou até ela faça alguma manipulação ali e devolva isso para a gente. A gente vai definir a estrutura de dados desse cara e aí a gente consegue mapear ele aqui dentro do nosso fragmento. Então, aqui dentro agora de GraphQL, eu vou vir dentro de resolvers. Dentro de resolver eu vou criar uma pasta product. Vou criar um arquivo aqui que é o index.ts. E aí aqui, pessoal, não muda, né? Aqui a gente está falando exatamente da mesma estrutura de dados, estrutura de resolver que a gente criou, por exemplo, para o checkout. Então aqui dentro de produto, eu vou vir aqui e vou importar um cara chamado store. Peraí, deixa eu importar primeiro o pacote que ele já autocompleta para mim, porque de cabeça é fogo, se eu não me engano é o FastStore Core. Acho que é o FastStore API. Deixa eu pegar aqui, Store Product, quer ver? Store Product Root. Esse cara aqui, basicamente, eu consigo, com esse Store Product Root, a gente consegue receber como parâmetro todas as informações da requisição que é feita para retornar informações para o contexto de produto dentro das nossas funções ali no resolver. Então a gente vai vir aqui agora e vai criar um const Product Resolver. Cara, esse autocomplete do Copilot para mim é surreal, é muito bom. Export Default, Product Resolver. Beleza. A estrutura aqui, pessoal, não tem muito segredo, né? A gente vai fazer o que a gente
está acostumado aqui, já viu nos vídeos anteriores. Então eu vou criar aqui um contexto de produto, Store Product, por exemplo. Dentro desse contexto de produto, basicamente, o que a gente precisa ter aqui? A gente precisa ter agora a função, né? A arrow function aqui que resolve determinado contexto para a gente e retorna essas informações. No nosso cenário aqui, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu vou criar um cara aqui chamado teste, só para a gente ver como que funciona essa parada antes. Então, eu vou criar um cara chamado teste. Vou abrir aqui uma arrow function para ele. E vou receber aqui um root, porque eu quero mostrar para vocês depois essas informações que eu consigo obter aqui através desse Store Product Root. Vou deixar esse cara consolado para eu ver as informações dele no terminal. E aqui eu simplesmente vou, nesse primeiro momento, eu vou vir aqui e dar um return. Opa, vou dar um return. Vou criar uma constante aqui na real test e ela vai receber uma string test e eu vou dar um return nesse cara. Bom, maravilha. Feito isso aqui, tá tudo pronto para a gente começar a receber esse teste aqui dentro do nosso fragmento? Não, vai dar erro. Por quê? Porque primeiro que eu não estou exportando esse meu resolver, então a primeira coisa que a gente precisa vir aqui fazer dentro do index.ts da pasta resolver, eu preciso vir aqui e eu preciso exportar esse cara. Então a gente está agora exportando ele. Bom, perfeito. Primeiro passo para o caminho feliz aqui está feito. Só isso basta? Não, a gente precisa vir agora dentro de typedef e a gente precisa criar a estrutura de dados que a gente mapeou aqui dentro desse resolver. Então, dentro de typedef, eu vou criar um arquivo chamado product.graphql. Dentro desse arquivo, a gente precisa fazer uma extensão do Store Product nativo da VTEX. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um extend type Store Product. E dentro desse cara aqui é onde eu vou de fato mapear as informações que eu quero retornar para esse fragmento da VTEX. Então aqui eu vou mapear o nosso teste, que ele é uma string. Ah, Ananias, como é que você sabe que esse teste é o que você tem que mapear e que ele é uma string? Pô, a gente acabou de definir esse cara aqui dentro do nosso resolver. Então aqui no resolver, a minha função teste, ela está retornando exatamente essa informação. Esse cara aqui no final do dia é uma string. Feito isso aqui, pessoal, vocês podem ver que eu estou buildando aqui o projeto, então vocês podem ver que já tem informações novas rodando aqui em real time. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Então, o que a gente fez? A gente construiu o nosso fragmento estendendo o contexto de produto nativo da plataforma. A gente criou um novo resolver que retorna uma informação XPTO para dentro desse contexto. Então, nesse caso aqui é o nosso teste. A gente definiu a estrutura de dados desse cara, estendendo do contexto de produto. E aí aqui a gente deixou um console para ver todas as informações que eu consigo ter acesso nativamente, sem fazer requisição extra nenhum do contexto de produto. Então aqui dentro do terminal, vocês podem ver que o meu root, ele tem informações de seller, de imagem, de item, de EAN, de type, modal, de vídeo, de tamanho, de atributos, tudo. Por que isso aqui é útil e por que eu mostrei esse console para vocês? Porque nem sempre todas as informações que vocês estão visualizando ali, elas estão sendo retornadas aqui dentro, elas estão sendo mapeadas dentro dessa query, desse fragmento de produto. Então, vocês podem incrementar esses caras com as informações que estão aqui dentro do Store Product Root, sem a necessidade de fazer qualquer requisição extra. Então, lembrem que vocês podem fazer uso desses caras aqui. Mas no nosso caso, a gente não vai fazer. A gente vai primeiro retornar esse teste. Bom, dito isso, a gente mapeou o nosso teste aqui dentro do Product. Eu tenho que agora ter um teste aqui dentro desse objeto nosso de produto. Então, vocês podem ver que quando eu abro agora o meu data, que eu já estou consolando aqui no front, eu tenho dentro do nosso objeto de produto uma string, uma propriedade chamada teste que retorna teste de fato. Casos de uso disso aqui, pessoal. Vocês podem, por exemplo, quando você está fazendo uso do componente nativo da VTEX de variação de SKU, não é em todos os cenários que ele vem corretamente com com as variações de SKU, por exemplo, totalmente corretas, mapeadas ali da forma que você precisa. Então você poderia, por exemplo, criar uma função aqui que faz toda uma tratativa, um depara dessas variantes e você retorna elas da forma como você quer para esse contexto. Isso facilita você construir o teu front-end. Então, no final do dia, é assim que a gente consegue construir um novo fragmento. Construir não, se alavancar de um fragmento que a VTEX já tem construído para a gente. Nada impede que nós também construímos
fragmentos aqui dentro do nosso código, né? Dentro da nossa estrutura de código. Deixa eu pensar aqui. Bom, vocês podem fazer isso aqui que eu mostrei para vocês agora, para todos esses fragmentos aqui que a VTEX entrega nativo. Então, quero incrementar ou manipular o Shipping Simulator, quero mexer no Product Many Query, que é o cara que retorna as informações para vitrine de produtos. Vocês podem usar isso aqui para N cenários. Bom, pessoal, acho que o vídeo de hoje, a ideia era mostrar para vocês um pouco dessa questão de fragments. Espero que tenha feito sentido. Deixem nos comentários aí dúvidas e sugestões. E valeu, bom final de semana para todo mundo.